boa tarde. O Para Todos de hoje começa falando sobre a sétima arte. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. Bom, além de cinema, você vai conhecer um festival que roda o Brasil com espetáculos de dança e teatro. Tem também circo, música e a dica cultural da semana. E no estúdio, o grupo Bora Barão toca ritmos brasileiros de forma criativa. Confira os destaques do programa de hoje. O filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, um clássico do cinema nacional, completa 50 anos. E uma exposição em Brasília mostra curiosidades sobre o longa. O Circo Zane resgata a banda ao vivo em todos os seus espetáculos. Nós acompanhamos em São Paulo o Festival Palco Giratório, que roda o Brasil com espetáculos de teatro e dança. O Para Todos de hoje começa com um clássico do cinema nacional que completa meio século este ano. Pois é, Ana, estamos falando do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha. O longa é um marco do cinema novo e mostra a realidade, as contradições da sociedade brasileira. Para comemorar a data, uma exposição em Brasília mostra muitas curiosidades sobre o filme. O cineasta Glauber Rocha dizia que sem linguagem nova não há realidade nova e que era necessário fazer um cinema independente do ponto de vista econômico e artístico, que não deixasse a criatividade estética desaparecer em nome da objetividade comercial ou de um imediatismo político. Com essas ideias na cabeça e uma câmera na mão, Glauber produziu uma filmografia de mais de 20 obras, entre elas Deus e o Diabo na Terra do Sol, um clássico do cinema novo brasileiro que estreou em junho de 1964. Os 50 anos do filme são lembrados em uma exposição no Museu Nacional do Conjunto Cultural da República em Brasília, que recupera e mostra imagens das filmagens, como explica o curador da exposição, Wagner Barja. Que mostra os planos gerais de locação, o maquinário do filme, a figuração, a direção do Glauber, os personagens principais, o roteiro, a instalação do roteiro. E a gente procurou uma certa fidelidade à estética de Deus e o Diabo. Para o curador, a obra permanece atual e faz referência a elementos centrais da história brasileira e da cultura nordestina, tais como o cangaço, o coronelismo, a literatura de cordel, o misticismo, além de remeter a figuras como Lampião, Corisco e Antônio Conselheiro, e dialogar com as obras de Euclides da Cunha e Guimarães Rosa. Otton Bastos é Corisco, o Diabo Louro. Esse filme ele tem referências simbólicas importantes da nossa cultura popular nordestina, e que tem um caráter universal porque é um épico, né? Assim, tem citações importantíssimas. E o Glauber ali, ele faz uma espécie de antologia, meio pisando na mitologia, pisando nos valores culturais brasileiros. Na opinião de Paloma Rocha, filha de Glauber, o filme guarda o passado, mas tem o mérito de antecipar o que aconteceria com o Brasil a partir do golpe militar e propor uma estética diferente. Eu acho que tem importância que é um filme que antecede ali o golpe, né? E pronuncia tudo o que aconteceu, tanto do ponto de vista político, das forças políticas, né, que estavam ali enraizadas nesse Brasil mais profundo, né? Então isso está muito claro ali no filme. E aí também teve toda a explosão do filme, né? O filme foi para Cannes, né? E aí mexeu nas estruturas do cinema brasileiro, tinha todo o movimento do cinema novo naquela época, né? Nelson Pereira dos Santos, aquela coisa toda. Eu acho que é uma importância de junto não só com o Deus e o Diabo, mas aquele movimento do cinema novo como um todo, ele marca, né, uma postura, né, da expressão cinematográfica do Brasil na época para o mundo. A exposição que marcou a abertura da 47ª edição do Festival de Brasília do Cinema só foi possível graças ao trabalho de restauro do projeto Tempo Glauber, que a família do cineasta se dedica há 30 anos. A obra dele está salva. Eu tenho as cópias todas e tal. Então, aí essas cópias foram que possibilitaram, de uma maneira imediata, uma exposição como essa ser feita. Né? Porque na hora que quer fazer a exposição de Deus e o Diabo, está todas as fotografias digitalizadas, estão todos os roteiros digitalizados, todos os prêmios digitalizados, todos os cartazes do mundo todo. Deus
e o Diabo na Terra do Sol. Um filme de Glauber Rocha. Agora é hora de você ficar ligado na dica cultural da semana. Boa tarde, Nelson. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Ana. Boa tarde. Bom, fala pra gente então qual que é a dica de hoje. Então, Gustavo e Ana, vocês lembram de brincar essas brincadeiras da infância, de pular corda, bolinha de gude, peteca, vocês brincavam disso? Faz tempo já. Eu brinco ainda, eu ainda brinco. Então, para mostrar às crianças como eram os brinquedos antigos e artesanais, está em São Paulo a exposição Brinquedos à Mão na Caixa Cultural de São Paulo. É uma exposição com mais de 900 brinquedos artesanais de uma coleção de uma pesquisadora que vive na Bahia, a Salwa Schecker. Ela é apaixonada por esses brinquedos artesanais e costuma comprar peças de artesãos do interior do Nordeste. E, Nelson, como é que eles constroem esses brinquedos? Então, esses artesãos são bem criativos. Eles transformam barro, pedaços de pau, de pano, latas de óleo, caixas de papelão em brinquedos, como a gente pode ver nessas fotos que estão passando. E além de brinquedos do dia a dia, eles constroem miniaturas e objetos do dia a dia, como panelas, peneiras, baldes ou mobília de madeira, que também estão na exposição. Certo, o que mais que o pessoal pode conferir por lá, Nelson? Então, além de ver os brinquedos em exposição, eles têm o que eles chamam de cantinho do brincar, em que a criançada vai poder brincar com essas brincadeiras antigas e os próprios adultos também vão poder manusear alguns dos brinquedos lá. Nossa, bem interessante. E até quando que vai a exposição? A exposição fica até o dia 7 de dezembro, de terça a domingo, das 9 às 19 horas. Ok, Nelson, muito obrigado pela participação. Bom, e por falar em brinquedos, brincadeiras, que tal falar também de outro tipo de diversão? Acrobacias, mágicas, malabarismos. Bom, nós acompanhamos aqui em São Paulo o espetáculo do Circo Zani. Confira. Bem-vindos ao Circo Zani! Você sabe quantos anos está fazendo o Circo Zani? Nesses 10 anos mudou muita coisa. Vieram filhos. A gente ficou mais velho. A essência do Zani, ela é a mesma. As meninas foram saindo para ter filho e voltando. Os números também foram mudando. A postura! E aí você deve estar pensando, nesses 10 anos o Sr. Zani, dono do circo, deve ter ficado muito mais rico, não é? Do ponto de vista estrutural, não sei se diferente do mundo, mas diferente talvez da nossa realidade aqui em São Paulo, é o fato de a gente é uma cooperativa, todos somos sócios e donos do circo. Ah, ok. Mas se todos são donos do circo, então de onde vem o nome Zani? O nome Zani vem da comédia do arte. Como também existem os arlequinos, saltimbancos, tem os Zanis. Isso foi uma ideia do Domingos, o diretor, de colocar Zani justamente porque o circo tinha muitos palhaços e músicos. E os Zani são palhaços que são músicos, malabaristas, equilibristas, acróbatas, são muito versáteis. O Zani ele resgata um pouco a banda, né? Hoje nós estamos fazendo um espetáculo aqui quase inteiro, com música ao vivo, e que hoje não se vê em circos tradicionais, né? Desde 2004, o Circo Zani continua com a sua formação original. São 9 sócios e mais alguns agregados que variam conforme o espetáculo e se revezam nos números e na banda. Mas será que com tanta gente mandando não dá briga? Bem, às vezes dá. Adorei, e é bom ter uma opção de lazer gratuito, ainda mais na região que é bem carente. Tiveram vários momentos que eu fiquei com um certo medo, porque ia dar algum problema, mas foi emocionante. O que você gostou mais? Da menina que tava dando cambalhota no ar ali. É legal, sim.
Para saber a programação do Circuzani, acesse www.circuzani.com. Daqui a pouco, nós acompanhamos aqui em São Paulo o Festival Palco Giratório, que roda o país com espetáculos de dança e teatro. E tem música boa aqui no estúdio. Nós somos o Bora Barão e o Para Todos volta já. Nós somos a Companhia Garotas Marotas e estamos aqui no Para Todos. Gustavo, o que você acha de um festival com quase 800 apresentações em mais de 160 cidades brasileiras? Olha, eu acho esse projeto incrível. Nós estamos falando do Palco Giratório que roda o Brasil com espetáculos de teatro e dança. E este ano, Para Todos, acompanhou o festival aqui em São Paulo. Eu queria ser o que me desse vontade, atrás da cortina da loucura. No palco, um altar homenageia a pintora Frida Kahlo. No espetáculo Solamente Frida, a companhia Garotas Marotas buscou no México as referências para a montagem. Conheci o México, as casas dela, do Diego, do marido dela, os museus. E também tive a oportunidade de ver essa festa que eles fazem para os mortos, que é, na verdade, o ponto de partida do nosso espetáculo. Essa relação que o povo mexicano tem com os mortos, que é uma herança dos astecas, dos pré-colombianos, né? E a figura da morte está presente no espetáculo. Eu faço um personagem que, no geral, ele é a morte, né? Mas ele também tem umas funções de maquinista, também ele faz, é um servidor, na verdade, da Frida, né? E ronda o espetáculo o tempo todo, fazendo esse papel da morte, né? Que rondou a vida dela, né? Sofri 2 graves acidentes em minha vida. Um foi em um bonde. E o outro foi Diego. A montagem foi feita a partir de textos da própria Frida, como as cartas apaixonadas e o diário. A gente achou que era muito mais interessante que ela mesma falasse dela. Quisera pintá-lo, mas não há cores para tanto. Diego é a forma concreta do meu grande amor. A companhia Garotas Marotas surgiu há 3 anos em Rio Branco, capital do Acre. A participação no palco giratório possibilitou ao grupo viajar para quase 30 cidades neste ano. Frida Kahlo é realmente um ser maravilhoso. Dotado de uma força e de um poder de resistir à dor, além do normal. O palco giratório também leva espetáculos de dança e de teatro para as ruas. Aqui na Praça da República, a companhia Lamira Artes Cênicas apresenta Do Repente, peça que se inspira no romanceiro popular do Nordeste. O romanceiro popular nordestino é uma herança ibérica, né? Os países de Portugal e Espanha. Então, é também um reconhecimento daquilo que tornou-se uma cultura brasileira também. Aonde nele é montado, peguei muito boi ruim. A companhia surgiu em Palmas, capital de Tocantins. Com a escassez de espaços para se apresentar no interior do seu estado, o grupo encontrou, na rua, uma forma de levar o teatro para as pessoas. Aquelas pessoas que estão ali também têm tanto direito a assistir ou ter acesso, quanto uma pessoa que também pode pagar. A rua é democrática. Além dessa questão política que a Carol falou, é você proporcionar uma apreciação estética a quem não aguarda por isso. O prazer da artes cênicas é isso, você está ali ao vivo e imediatamente, naquele momento que não se repetirá. Isso é uma carência do ser humano. A gente não vive só para ganhar dinheiro. Sou pico pra furadeira e mata pra tirar retrato. O espetáculo mistura os personagens da comédia dell'arte, forma de teatro que surgiu na Europa no século XV, com os boiadeiros, vaqueiros e outras figuras do Nordeste. Engenheiro, só nunca fui pistoleiro. O personagem da Carol, que leva um figurino baseado na estética do cangaço, naturalmente nós fomos em busca da estética do capitano, tanto na construção da máscara, como a postura corporal dela no espetáculo. Imortal Ariano Suassuna, que tem no seu mais famoso, né, o Auto da Compadecida, uma representação típica desse comédia dell'arte e que faz um paralelo com os próprios personagens do sertão. Tá aí 2 coisas que eu não sabia.
Uma que eu era corno, outra que defunto falava. O fio condutor do espetáculo é a música, e o grupo buscou direto dos cantadores de ruas do Nordeste a fonte para unir em cena música, teatro e dança. Valdir Teles, a mocinha de Passira, o próprio Antônio Nóbrega, que mora aqui, que mora em São Paulo, aí mais é representante também, um brincante. Os Donatos, nós temos Dona Militana, que ela tinha de cabeça mais de 30 romances ibéricos. Então foi uma espécie de tentar homenagear tanto os ritmos existentes da viola, do coco, seja do pandeiro, da rabeca, do ganzá, os aboiadores, os vaqueiros, os cordelistas. Diabo do sacristão inventou a invenção! E se apresentar na rua tem seus desafios e recompensas. O público da rua é muito honesto. A gente faz arte todo dia a gente saia. Para chegar no dia de ter alguém, a gente conseguir arrebatar aquela pessoa. A gente estava dançando em algum lugar, que eu não lembro qual, e aí tinha um bêbado que ele parou e assistiu o espetáculo. Ele veio e deu R$1. Uma pessoa que não tem te dar alguma coisa é muito marcante. E a conta tá aumentando, não mede olho, menino. Passando, eu ia pegar o metrô para ir embora para casa, vim do serviço. Aí eu passei aí, me interessou, eu parei pra olhar. Não é sempre que você passa e vê uma coisa assim, né? Então é bom chegar e dar valor a isso que nós temos aqui em São Paulo. Eu sou de Palmeira dos Índios, que bonito lugar lá. Escutar um chorinho, né? Bom, eles exploram a diversidade rítmica brasileira de forma criativa. Recebemos aqui no estúdio o grupo Bora Barão. Prazer tê-los aqui. Prazer. Vou pedir pro pessoal se apresentar, então. Bom, eu sou o Pedro Assad, toco piano no Bora Barão. Eu sou Ivan Banho, tô percussionista. Marco Rochael, clarinete e clarone. Marcel Martins, cavaquinho. Bom, como é que surgiu o Bora Barão? O Bora Barão surgiu em 2011. Alguns integrantes do grupo que não estão hoje aqui foram fazer uma viagem para Bahia e com outros amigos músicos também juntaram para fazer sons nos bares ali, aproveitar que estavam viajando e tocando também. Então nasceu ali com uma formação bem voltada para o choro. Esses amigos também, todos músicos de choro também. Então nasceu nisso, nasceu primeiro aí. Agora, vocês misturam ritmos brasileiros também a ritmos latinos, né? Como é que se dá essa mistura? Bom, o foco do grupo, na verdade, é mais em cima de ritmos brasileiros mesmo. Então, além de ter baião, choro, ijexá, maracatu, tem uma música, por exemplo, que é um candombe uruguaio, que é um ritmo do Uruguai, mas que o Alê, que é um desses fundadores aí, que estava na Bahia, fez junto com o Alfredo Castro, que é em cima de desse ritmo, candombe uruguai, mas eles conheceram esse ritmo em Santa Fé, na Argentina. E aí tem uma outra música, por exemplo, que é um machixe, mas que tem um pedacinho que é uma salsa. Então essa coisa da música latino-americana, sem ser a música brasileira, são algumas pitadinhas, na verdade. O foco real mesmo do grupo é em cima de ritmos brasileiros. Como é que foi a experiência de acompanhar o Altamiro Carrilho? Pois é, foi num projeto do um coletivo que a gente formou de grupos de choro, na ideia de divulgar mais, se ajuntar, se agrupar dentro desse momento que a gente viu, a gente gravou um disco e fizemos também um show com o Altamiro. Ele foi um convidado especial, ele tocou com todos os grupos que tocaram no palco. Foram 3 grupos no palco? Foram 2, o Choro da Casa e o Bora Barão. Isso, exatamente. E na noite anterior a gente encontrou com ele no hotel, então foi uma escola de vida, na realidade. É um momento que a gente não vai esquecer jamais.
tocar e também estar com ele batendo papo. Assim. Não, só pra gente falar que o Altamira é um dos maiores flautistas do país, né? Então bom, e eu queria saber também de vocês fizeram a primeira turnê internacional o ano passado na Argentina, né? Como é que foi recebido o som de vocês por lá? No final do ano passado a gente foi com essa formação, com esse show montado, com esse praticamente CD montado, né? Então a gente fez a gente participou do festival Sonamos Latinoamérica, que é um festival de cultura popular da América Latina. Então a gente voltou de lá, acabou gravando o disco. Bom, e o álbum, né? Independente Baile, né? É o primeiro disco de vocês, como é que é o trabalho? É, o nosso primeiro disco, a gente, por conta dessa viagem a gente resolveu fazer o disco. Como a gente voltou em outubro do ano passado para essa turnê e com essa nova formação, a gente resolveu mostrar o show autoral, porque todos são compositores, muitos músicos do grupo são compositores, a gente resolveu lançar isso. Quando a gente viu que a gente tinha um show autoral estudado, ensaiado, quando a gente voltou, a gente falou, bom, essa é a hora de a gente chegar e entrar no estúdio para gravar o CD. Queria saber de vocês o seguinte, esse foi o primeiro CD, como vocês falaram, né? Quais são os próximos projetos? E quem quiser também adquirir o CD, como faz? Deixa eu mostrar aqui o CD de novo. Olha, na 2. Bom, esse é o primeiro CD do Bora Barão. Como o Ivan falou, o Bora Barão tinha uma formação diferente antes, era um projeto mais de gafieira, né? Chamava Barão na Gafieira. Shows de gafieira, né? Tinha trombone, sax, era uma outra timbragem. Isso foi antes de eu e o Marquinho da gente entrar no grupo. E aí quando entrou, por conta dessa viagem, de estar com tudo mais ensaiado e ser o momento de gravar, a gente fez esse CD que é o primeiro. Mas o Bora Barão, antes, ele gravou uma faixa no CD do Movimento Sincopado, né? Que o Marcel chegou a comentar. Então foi uma prévia primeiro, né, com essa faixa no CD do Movimento Sincopado, e agora o trabalho final, vamos dizer assim, né, é o CD Baile. E os passos próximos, né, a gente já tem feito, porque a gente vai lançar o disco e as músicas novas já estão entrando nesse show de lançamento, as músicas novas, os arranjos novos aí. Tá certo. Bom, o que vocês vão tocar para encerrar o programa, então? A gente vai tocar uma composição minha, chamada Baião para Xangri-Lá. É a faixa número 9 do disco, se eu não me engano. É uma das faixas do disco, não tenho certeza se é a faixa 9, mas Baião para Xangri-Lá. A gente vai tocar aqui para vocês agora. Tá certo. Obrigado pela participação de vocês. Nós que agradecemos. O Para Todos termina aqui. Na semana que vem tem mais. Obrigada pela companhia. Até o próximo sábado. Vamos lá, então.